Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho é um trabalho rápido. Deus me deu um tema nessa noite, 7 lições acerca de Jabes. Então, essa palavra está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9 e também o verso de número 10. Vamos então à leitura do texto. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, com dores lhe dei a luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: Oxalá, que me abençoes e ampries o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concebeu o que lhe havia pedido. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, que seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Fala conosco. É o que nós impedimos em nome de Jesus. Queridos, esse texto fala acerca desse jovem, né, que a gente pode entender que ele já tinha um certo raciocínio, ele já conhecia ao Deus de Israel, então não era apenas um pequenino. Mas o que é interessante aqui é o nome que a mãe dele, como diz o texto aqui, colocou nele. Tá? Jabes, a tradução mais próxima é aquele que me causou dores. Então esse nome era um peso para esse jovem, para esse homem chamado Jabes. Imagina só, você passando no meio da rua e alguém chamando você pelo nome, ou você que causou dores, ou você que causa dores. Então era um peso na vida de Jabes. E é interessante que a Bíblia diz no verso 9 que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele mudou a situação dele. Mas por que ele mudou a situação dele? O verso 10 explica. Jabes clamou a Deus, né? Oxalá, tomara, que me abençoes e ampries o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concebeu o que lhe havia pedido. Mas o que quer dizer, pastor? A palavra ilustre, que ele foi mais do que os seus irmãos. Notável, brilhante, obteve mais sucesso. Amém? Então, amados, a Bíblia diz aqui, que ele foi mais ilustre, bom, do que os seus irmãos. Então isso aqui me ensina uma primeira lição, tá? É você que decide o futuro que você vai ter, uma vida longa ou uma vida curta. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio, o próprio Deus dizendo ao povo de Israel, através de Moisés: eis que coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe a bênção. Amém? Escolha servir a Deus, escolha entregar a tua vida para Jesus. Jabes, ele me ensina aqui uma primeira coisa: ele não aceitou aquele jugo sobre a vida dele. Ele não foi reconhecido como o coitadinho da família. Ele falou: não é isso que eu quero para minha vida, o meu futuro vai ser diferente. E ele buscou em Deus a sua transformação. Segunda lição: não aceite um fardo. Pastor, o que é um fardo? É uma designação ruim sobre a sua vida. Sabe aqueles apelidinhos, né, que as pessoas gostam de chamar as outras? Aquele lá é um vagabundo, ele não gosta de trabalhar. Aquele lá é um bêbado, aquele lá é um preguiçoso. Não aceite isso sobre a tua vida. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então não aceite. Há poder nas palavras. Se você não gosta daquilo que você tem sido chamado, já fala: por favor, não chama disso não. Repreenda em nome de Jesus. Não aceite, tá? Jabes, apesar dele ter recebido o nome da mãe dele, ele não aceitou que aquele significado viesse a agir na vida dele. Ele simplesmente mudou em oração. Pediu para Deus, clamou a Deus e Deus mudou, e ele não aceitou, né, o fardo daquele nome. Uma terceira lição: não deixe o seu passado te aprisionar. Busque em Jesus, busque em Deus, tá? E Ele te ajudará a sair de qualquer que seja a prisão. Jabes, ele podia, como eu acabei de dizer, né, ser o coitadinho da família, ser aquele que, mas eu nasci com esse nome, o meu nascimento foi difícil, né? E muitas vezes, amados, alguns historiadores dizem que o fato da mãe de Jabes colocar esse nome nele foi porque o nascimento dele foi um nascimento dificílimo. Ele estava fora da posição no momento
do nascimento dele. E naqueles dias, quando a criança estava fora da posição, a prioridade era a vida da mãe. Então, o que aconteceria com o bebezinho? Seria expurgado do ventre materno. Quem sabe ele andava com dificuldade, né? O crânio amassado, alguma coisinha que aconteceu no nascimento dele. Mas ele não aceitou, ele simplesmente não aceitou o passado, aquilo que ele viveu, o trauma do nascimento dele aprisionar ele. Né? Exatamente o que aconteceu em Marcos capítulo 5. Aquele endemoniado de Gadara, né, que era uma legião de demônios, quando ele viu Jesus colocar os pés na aldeia dos Gerazenos, dos Gadarenos, ele foi até o Senhor. Você pode ler o texto lá, que ele se prostra e adora Jesus. No momento que ele estava adorando, a legião se manifestou para sair da vida dele. Amém? Não aceitou ficar preso. Né? Aquele endemoniado de Gadara, ele viu em Jesus a libertação dele. João 8,32, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Quarta lição, agora vamos entrar agora na oração, né, tão famosa de Jabes, não é verdade? Muitas pessoas usam essa oração como um amuleto, tá? Mas vamos aqui naquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Bom, a oração de Jabes. Primeira coisa que ele pede para Deus, que me abençoe. Pastor, Deus, ele quer me abençoar? Sim, só que você tem que fazer a tua parte. Pastor, qual que é a parte que eu tenho que fazer? Provérbios 16:3 nos ensina: confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Que a minha e a tua vida seja para a glória de Deus. De que maneira nós vivemos para a glória de Deus, amados? A partir do momento que nós vivemos a palavra dele, que nós obedecemos os seus mandamentos. O próprio Jesus, ele disse: se vós me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Uma quinta lição agora, segunda coisa que ele pede: ampries o meu território. Pastor, como é que Deus ele vai ampliar, vai me prosperar, ampliar as minhas tendas, os meus territórios, tudo aquilo que eu tenho? Ele faz a parte dele e você faz a tua. Você quer um emprego bom? Você quer ser uma pessoa que tem um bom poder aquisitivo, um bom trabalho, que tenha bens materiais, mas que tenha primeiramente bens espirituais, né? Mas se você quer ser próspero financeiramente falando, você tem que estudar, você tem que se dedicar, tem que fazer cursos, né? Pós-graduação, você tem que melhorar cada dia mais. Aí Deus ele vai à nossa frente abrindo portas e nós vamos fazer a nossa parte também, que é a busca de conhecimento e colocar em prática esse conhecimento também com determinação e coragem, né, amados? Tá bom? Agora uma sexta lição: seja a tua mão comigo. O que Jabes estava pedindo aqui? Senhor, que a tua presença seja comigo. Eu acho maravilhoso isso. Sabe por quê, amados? Essa parte C aqui, ó. A mão de Deus é com seus filhos, sim, tá? Mas preste atenção. A mão de Deus é para nos abençoar, mas também para nos corrigir. A maioria das pessoas querem a presença de Deus, a mão de Deus, somente para ser abençoada, né? Para correção não quer. Só que o salmista, Davi, no Salmo 23, verso 4, ele diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que figura que ele usa aqui? Figura do cajado, proteção, né? Consolo, livramento, ajuda, e a vara, correção, amados. Não tem como querer só ser abençoado e no momento que você sai do caminho, que a ovelhinha saía do caminho, né? Não ser disciplinado. Não tem como. O verdadeiro pai, aquele que verdadeiramente ele ama, ele dá amor, mas também ele impõe limites, ele disciplina. Amém? Agora uma sétima e uma última lição: e me preserves do mal. Tá? O que ele quis dizer aqui? Daquilo que vem do maligno, daquilo que vem do diabo. Então o último pedido de Jabes tem uma regrinha, que se nós obedecermos, amados, nós vamos ser muito bem-aventurados, mais do que felizes, mais do que satisfeitos nessa terra. Sabe qual é a regrinha? É a lei da semeadura. Tá? É aquilo que o próprio Jesus falou para os discípulos e para alguns judeus: amar a Deus acima de todas as coisas, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tá? Lei da semeadura.
tá bom? Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, lance boas sementes, ame o teu próximo, ajude naquilo que você puder, amém? Seja uma bênção nas mãos do Senhor, seja um instrumento de Deus sobre essa terra, e a tua colheita é uma colheita preparada por Deus, cheias de bênçãos, tá? E de muita paz e alegria na presença do nosso Deus, tá bom? E qual que é o final de toda essa história aqui, de 2 versículos, muito conhecida, tá? Tá aqui, ó. E Deus lhe concebeu o que lhe havia pedido. Deus entregou nas mãos de Jabes. Amém? Um homem que começou numa situação difícil, né? Podemos dizer amaldiçoado pela própria mãe, com um nome triste desse, mas ele não aceitou aquilo que o futuro tinha preparado para ele. Ele foi atrás de quem? Atrás de Deus, tá? Atrás de Jesus, para mudar a história dele. Foi exatamente isso que aconteceu, porque ele invocou, ele creu, ele clamou a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, grava essas palavras no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Muda, meu Pai, em nome de Jesus, histórias, pensamentos, Senhor. Muda caráter, meu Pai. Muda a nossa visão espiritual, sempre de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. É que nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Amém? Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Esse trabalho Momento com Deus. Se você gostou, curte. Se você puder se inscrever no nosso canal, desde já, nós agradecemos. Deus te abençoe grandemente. Tá? Fique em paz. Uma ótima noite.